Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O assunto desse vídeo é as Olimpíadas e eu tô aqui com a minha camiseta da Seleção Brasileira de Quadribol, que não é um esporte olímpico, mas é a única camiseta do Brasil que eu tenho. E como diz o meme, de repente patriota, eu precisava vir aqui vestido de Brasil para falar com vocês sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio. A gente vê aparecendo aí nas imagens, na televisão, tudo escrito 2020, mas tá acontecendo em 2021 por culpa do Covid-19. E a organização do evento tem feito um excelente trabalho de comunicação para evitar falar aí sobre o aumento de casos no Japão nessa última semana. Mas enfim, o assunto desse vídeo é realmente o esporte, mas antes de falar sobre Simone Biles, Rebeca Andrade, medalha, falta de incentivo no esporte, eu vou ali treinar minha natação de cada dia para ver se eu consigo uma vaga nas Olimpíadas de Paris de 2024. Brincadeira, mas já pensou? Então eu volto daqui a pouco pra gente falar mais sobre esse tema, tá? É rapidinho. Tô de volta agora aqui em casa, depois de nadar quase 2.000 metros, me sentindo o próprio Bruno Fratos. O cara é grande, mas nós é ruim, né? Para comentar então a respeito das Olimpíadas, que tá aí nos seus últimos dias, depois de 2 semanas de muita competição, muita torcida, de muito aprendizado também, não só sobre os esportes, mas também de lições que a gente acaba trazendo para a vida. E eu acompanhei muita coisa, em alguns momentos bater aquele coração assim mais forte, a gente ficar tipo vai. E sobre torcida, a gente não pode deixar de elogiar a torcida brasileira, que tem feito aí uma movimentação nas redes sociais que é muito bonita de ver. Eu tenho usado bastante o Twitter para comentar a respeito das Olimpíadas, inclusive me segue lá. É muito massa ver o jeito com que o brasileiro torce, vibra e se emociona com cada conquista que os nossos atletas e as nossas atletas têm conseguido lá em Tóquio. E nem tô falando só a respeito de pódio, de medalha, a gente realmente torce muito e fica feliz com conquistas históricas. Se a gente, enquanto população, assiste, acompanha, se dedica a torcer e a incentivar os nossos atletas que estão lá nos representando, não dá pra dizer o mesmo do governo, né, que se omite, como sempre, e mal faz o mínimo do mínimo para apoiar e incentivar, investir realmente nesses atletas. Então a gente vê aí gente que foi para as Olimpíadas com dinheiro próprio, fazendo vaquinha, correndo atrás de patrocínio, às vezes até se humilhando para conseguir que alguma empresa patrocine, treinando com estruturas precárias em locais que às vezes nem são adequados para aquela modalidade esportiva. Como cobrar dessas pessoas uma medalha de ouro, sendo que elas não têm o mínimo de base, de incentivo para poder se dedicar naquilo ali? E eu lembro muito da música do Titãs, que fala que a gente não quer só comida, a gente quer diversão, arte, quer lazer, esporte, e não tá tendo isso. O governo não tem atendido ao que a gente precisa. Na verdade, tem alguma coisa que ele tem atendido de fato, a não ser a se preocupar com a própria família e com as coisas que eles precisam esconder? E isso não é uma reclamação do Victor, que pratica esporte somente enquanto amador. É uma reclamação dessas atletas, desses atletas de ponta que estão lá nas Olimpíadas. Tem que melhorar, tem que investir mais. Os atletas têm que melhorar, as pessoas, a Confederação Brasileira tem que investir mais. Foi um ano muito difícil. Embora a gente tá numa pandemia e tô sem patrocinador, tô com o salário do clube foi reduzido. Então é muito complicado a gente esperar que o Brasil avance na questão dos esportes sem que haja um investimento decente do governo nessas práticas esportivas. E claro, no ciclo olímpico de 2016 para 2020, realmente teve a pandemia no meio que prejudicou, mas não foi só o Brasil, foi todos os países. Então a gente vê ali que os brasileiros e brasileiras estão dando o seu melhor, são esforçados e estão ali, mesmo contra todas as condições ruins que fazem parte do treinamento deles, eles estão ali lutando e batalhando para representar o nosso país. Mas aí chega lá, bate de frente com um atleta de um outro país que tem um investimento bom, um governo que apoia a base, e realmente fica complicado, fica difícil de ganhar alguma coisa desse jeito. E a gente fica pensando, se tivesse um investimento decente, se tivesse uma boa estrutura, a gente poderia realmente ser uma potência do esporte mundial.
E apesar de todos esses problemas e essas coisas que acabam sendo um fardo de certa forma para eles carregarem e chegar lá e competir, a gente vê brasileiros e brasileiras tentando levar aquilo dali com o máximo de carisma e de leveza possível. Mas eu queria destacar mesmo aqui a Rebeca Andrade, da ginástica artística, e o Alisson Pio, da corrida de 400 metros com obstáculos, né, do atletismo, porque eles chamaram muito a minha atenção, porque além de muito talento, assim, de quebrar uma barreira histórica nos dois esportes, né, o Alisson ele ficou com a medalha de bronze nos 400 metros com barreiras, depois de mais de 30 anos do Brasil sem nenhuma medalha em uma prova individual de corrida. E além disso, ele também quebrou o recorde sul-americano dessa prova, então muita coisa, né? E a Rebeca Andrade é a primeira mulher do Brasil a ganhar 2 medalhas na mesma Olimpíada, e mais que isso, ela é a primeira brasileira a ganhar uma medalha na ginástica artística. E não foi só uma, foram 2. Uma de prata no individual geral e uma de ouro no salto sobre o cavalo. E os dois, nas entrevistas ali depois das provas, a gente via aquele sorriso no rosto dos dois, sabe? E uma humildade para conversar com as pessoas, realmente uma leveza para estar naquele momento ali, diante de toda a pressão e de todo o peso de ter que representar o seu país. A gente percebe que eles estavam curtindo o momento, aproveitando aquilo ali, sabe? Curtindo a prova e tudo mais. Não dá pra tocar no tema Olimpíadas de Tóquio de 2020/2021 sem comentar a respeito da Simone Biles, né? Que veio para essa edição com toda essa carga de expectativa em cima dela, com a maior atleta das Olimpíadas e toda essa pressão que, querendo ou não, deixa a pessoa ansiosa, preocupada, porque de alguma forma ela tem que suprir com aquilo ali, agradar as outras pessoas. E a Simone Biles chega nessas Olimpíadas depois de uma excelente participação em 2016, com várias medalhas. Só que aqui ela se mostra gigante, não só pela questão do pódio, da medalha, é por ser quem ela é, pela força, pela coragem de, num momento de pressão em que ela não estava se sentindo bem, ela virar e dizer: eu não vou competir. Mesmo a pessoa mais resistente tem seus momentos de fragilidade. E com a Simone Biles e também com todos esses outros atletas que estão lá em Tóquio competindo, não é diferente. Porque mesmo sabendo da cobrança da torcida, da equipe, dos patrocinadores, de toda essa pressão dela ter que acertar, ela foi lá e priorizou a sua saúde mental e física. Teve uma entrevista que ela deu, que ela falou um negócio que eu achei muito massa. Também temos que nos concentrar em nós mesmos, porque no fim das contas, também somos humanos. Temos que proteger nossa mente e nosso corpo, em vez de apenas sair e fazer o que o mundo quer que a gente faça. Isso é muito bonito, porque a gente acaba colocando a vontade dos outros acima da nossa e esquece que a gente tem que se preocupar com a gente em primeiro lugar. E eu sinto que, nesse caso dos atletas mais especificamente, eles têm esse peso muito grande de ter que representar o seu país, uma nação, de carregar a bandeira ali no peito. E querendo ou não, existe essa cobrança deles terem que ultrapassar os seus limites. Tem uma parte negativa de tudo isso, que é de ter que ouvir das outras pessoas, e a internet potencializa essas vozes de pessoas que gostam de atacar, de criticar, de mesmo sem entender nada do que está acontecendo, ir lá e falar mal mesmo. Não acredito que a Simone Biles desistiu, não acredito que a Simone Biles amarelou. O que é isso, uma atleta de ponta dessa, ganhadora de várias medalhas, fraca? Nossa, não presta. Gabrielle Anderson, nas Olimpíadas de 1984, em Los Angeles, correu até o final da maratona praticamente caindo no chão. E a Simone Biles, com toda essa energia e juventude, não consegue? Gente, pelo amor de Deus, cada um entende seu limite, ela é uma atleta olímpica. E aí chega numa situação dessa, de alguém com visibilidade que pode falar dessas vulnerabilidades que o ser humano tem, dessas fragilidades, num local onde isso, querendo ou não, é ainda um certo tabu, como se não existisse gente que competisse passando por problemas psicológicos, sabe? E essa comparação com casos como o da Gabrielle Anderson, por exemplo, só me fazem pensar que ser corajoso nem sempre é ultrapassar os seus limites, principalmente quando você está se colocando em risco. Muitas vezes a coragem é parar, repensar, dar um passo para trás, se colocar em primeiro lugar, sabe? Cuidar de você mesmo. Isso é um ato corajoso. E a Simone Biles, ela traz isso num momento onde todo mundo
joga essa expectativa em cima dela e ela simplesmente dá essa lição que eu acho que marca os Jogos Olímpicos de Tóquio sem sombra de dúvidas. E a Simone Biles também comentou que a coisa que ela amava fazer, né, que era competir na ginástica artística, foi retirado dela quando ela precisou passar a agradar as outras pessoas. E aí a gente fica pensando, né, competir com esse peso num evento desse porte, e dá pra fazer um contraponto com a galera do skate, que é um esporte que entrou no programa olímpico nessa edição. Tanto nas provas femininas quanto nas masculinas, a gente viu uma sintonia, uma parceria, sei lá, uma vibe muito boa da galera que tava ali competindo, sabe? Um pessoal que tava curtindo estar naquele momento mesmo, que vibrava depois de uma manobra que deu certo. Então tinha aquela coisa ali da cobrança, da pressão de você fazer o seu melhor, mas eles estavam fazendo aquilo ali com diversão. Tinha uma menina tocando ukulele. E a partir do momento que uma coisa perde a graça, o prazer pra você, eu fico pensando que qual o sentido de você continuar fazendo aquilo? Porque o skate pra mim se destacou nisso, porque traz o que é o principal slogan, entre aspas, se dá pra chamar assim, das Olimpíadas, que é a coisa da integração entre todos os povos e nações e a humanidade, E tem outro fator também, que é as pessoas ali disputando nas Olimpíadas, elas não são inimigas, elas são no máximo adversárias, né? Tá todo mundo no mesmo barco, são seres humanos que passaram anos se dedicando, sacrificando tempo, dinheiro, saúde física, mental. Então é muito bonito ver os manos e as minas do skate se cumprimentando ali, se abraçando, vibrando com a conquista uns dos outros. Um outro exemplo disso que eu acho que fica marcado nessa edição dos Jogos Olímpicos aconteceu no salto em altura, quando dois atletas, um do Catar e outro da Itália, dividiram o primeiro lugar. Eles já estavam competindo ali há mais de 2 horas e estavam empatados em primeiro lugar. E aí a organização virou para eles e perguntou: Catar, Itália, vocês querem mesmo prolongar essa disputa por mais horas? Os atletas dos dois países que já se conheciam, tinham uma trajetória de apoio em outras competições, olharam um pro outro. Dividir o primeiro lugar? A gente quer. Foi assim que depois de mais de 100 anos a gente tem um pódio duplo no atletismo. Primeiro lugar, que é dividido entre 2 países, e eu acho muito bonito e emocionante ver essa cumplicidade mesmo na disputa. Pra mim é algo que a gente pode até chamar de amor ao próximo mesmo, porque querendo ou não, isso faz a diferença numa sociedade onde as coisas ruins ficam tão ressaltadas, né? E atitudes assim geram esperança de que as coisas possam caminhar de alguma forma pra algum lugar melhor. Eu pelo menos acredito nisso, talvez eu seja um pouco iludido, não sei. Ver atletas se posicionando de maneira verbal, gestual, a respeito de algumas questões políticas e sociais também acaba sendo muito importante. Porque os Jogos Olímpicos não são só festa, só diversão, esporte. Tem também toda essa parte política e social que, querendo ou não, interfere muito, desde a decisão da sede até o resultado no quadro de medalhas e a participação de pessoas negras, LGBTQIA+, pessoas de países latino-americanos, africanos, sabe? Esse tipo de coisa. Mesmo acontecendo num momento tão tenso e difícil para o mundo todo, as Olimpíadas trouxeram, de certa forma, muitas reflexões e também um certo alívio. Claro que não amenizaram nem resolveram todos os problemas que a gente tem, não só pela pandemia, mas por outras questões, mas pelo menos deu para vibrar muito com cada conquista dos brasileiros, deu pra se divertir com a Raíssa ali no skate, com o Douglas, jogador da seleção brasileira de vôlei masculino, que é incrivelmente divertido na internet, postou vários vídeos nos stories ao longo dessas 2 semanas. Queria muito que o Renan tivesse aproveitado melhor ele na competição, né? Mas eu aprendi muito com a natação, acompanhando ali o pessoal, assisti quase todas as provas, e eu só posso dizer que foi muito massa acompanhar esses Jogos Olímpicos de Tóquio e esses atletas que de alguma forma inspiram a gente, seja a dar a volta por cima depois da derrota, a saber reconhecer nosso limite, a correr atrás de um sonho, ou então de vibrar muito com cada conquista. São muitas lições que as Olimpíadas trazem pra gente, e eu já tô só esperando a de 2024 em Paris pra poder estar lá competindo na natação, brincadeira, pra poder assistir mais uma vez, porque realmente eu me senti muito motivado de alguma forma. E assim como as Olimpíadas, eu me despeço por aqui,
Mas na semana que vem eu tô de volta. Não tem Olimpíadas, mas tem vídeo no canal toda semana. Às vezes na quinta, às vezes na sexta, mas sempre com um conteúdo legal pra você assistir aí na sua folguinha do final de semana. Clica aqui para curtir o vídeo, para se inscrever, deixa um comentário, compartilha com o pessoal para que todo mundo possa assistir aí, isso ajuda bastante. E não se esqueça que a partir do dia 24 de agosto até 5 de setembro tem também Paralimpíadas lá em Tóquio, mostrando pra gente mais um show de superação, de força, de dedicação ao esporte, mesmo contra todas as adversidades, a falta de estrutura, investimento, incentivo. É isso, semana que vem eu tô de volta, um beijo e até mais!